Atos capítulo 2, versos de número 42 e o verso de número 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te rendemos louvores, pois o Senhor é bom, pois a tua misericórdia tem nos alcançado e permitido que chegássemos aqui nessa noite. Te louvamos, ó Deus, por tudo quanto já ocorreu, por cada leitura que foi feita, as orações que se fizeram nesse lugar. Te louvamos pelos cânticos que foram entoados e pela habilidade que o Senhor deu a cada um deles, ó Deus, de aproveitarem o tempo com sabedoria e com prudência. Te pedimos nesse instante que, através do teu Santo Espírito, o Senhor possa preparar os nossos corações. Prepara os nossos corações, ó Deus, à semelhança de um agricultor que prepara a terra para receber a semente. E que essa semente, nessa noite, seja a tua palavra, pois a tua palavra é a melhor semente, a boa semente que pode ser lançada nos nossos corações. Que nessa noite os nossos corações, ó Deus, possa ser uma boa terra, onde a boa semente seja plantada e que ela possa germinar, crescer e dar os frutos que o Senhor já determinou. Que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, amados do Senhor, nós temos a oportunidade mais uma vez de ler esse texto, que é o texto final do capítulo 2 do livro de Atos, onde mostra o momento em que houve um derramar do espiritual sobre a vida da igreja, um momento onde houve uma abundância de conversões. Os versículos anteriores vão mostrar isso, e esses versículos vão mostrar um pouco de como a igreja ela se portou, o que passou a acontecer na vida da igreja após a subida de Cristo aos céus, a assunção de Jesus aos céus, e o momento em que houve o derramar do Espírito Santo na igreja no dia de Pentecostes. Como foi que a igreja passou a conviver aqueles dias? Como foi o dia a dia da igreja naquele dia? Então, é uma passagem bastante conhecida, nós já tivemos a oportunidade diversas vezes de pensar todo esse texto. Alguns temas, inclusive, nós já pensamos sobre esse tema, já falamos sobre a igreja ao longo dos séculos, já falamos da igreja que permanece firme, uma igreja inabalável e tantos outros temas. A igreja que eu gostaria de ser, né? Já tivemos a oportunidade também de pregar nesse texto. E nessa noite nós gostaríamos de pensar, a partir desses dois textos apenas, sobre a importância de nós estarmos em comunhão, de nós vivermos em comunhão. Nós pensarmos mais uma vez essa importância de viver aquilo que foi fundamental para o crescimento da igreja. O que leva uma igreja a crescer? Essa passagem vai falar muita coisa, muitos pontos interessantes que levam uma igreja a crescer. E certamente nós não vamos encontrar no versículo 42 ao versículo de número 37, muitas das estratégias de crescimento que nós vemos hoje em algumas igrejas. Nós vemos hoje algumas igrejas crescerem de maneira extraordinária. Nós vemos hoje algumas igrejas terem um poder de atrair uma massa de uma maneira fantástica. Existem algumas igrejas que elas se tornam quase que especialistas em atrair jovens. É uma igreja que tem uma habilidade, que usa estratégias para conseguir as massas de jovens e adolescentes com uma certa facilidade. Temos algumas igrejas que ela é preparada, especializada em atrair as crianças, né? Atrair as pessoas do departamento infantil, atrair os cordeirinhos do Senhor. E nessa expectativa, ele prepara toda uma estrutura, né? Ela cria toda uma estratégia a fim de alcançar essas crianças para o Senhor Jesus. Existem algumas pessoas também, alguns grupos religiosos, que têm a intenção de atingir grupos específicos. Por exemplo, eu tenho uma intenção de atingir, de a igreja ser uma igreja apenas de empresários. Então, eles vão fazer algumas estratégias dentro da sua liturgia, dentro dos seus cultos, na expectativa de atingir aquele grupo específico de pessoa que eles desejam. E é assim que alguns grupos têm se importado. Algumas igrejas também são igrejas que tentam encontrar algum especializado em casais, né? E eles vão tentar também tentar levantar algumas estratégias para atingir e para levar os casais a Cristo. Tudo isso na expectativa de gerar um crescimento nas suas igrejas locais.
Não há nada de errado em usar estratégias. Não há nada de errado em tentar olhar a necessidade do outro de acordo com a faixa etária, com a necessidade e de grupo de interesse e produzir, de certa forma, material, conteúdo que possa atrair e edificar a vida dessas pessoas. Mas o interessante é que aquela igreja de Atos dos Apóstolos não precisou usar essas estratégias que nós utilizamos hoje. Ele não precisou utilizar as ferramentas que nós utilizamos muitas vezes hoje. Ele utilizou umas ferramentas e a ação de Deus na vida deles foi de uma maneira diferente, completamente diferente. E se hoje nós podemos claramente utilizar as ferramentas, as estratégias que estão disponíveis a nós hoje, amém, glória a Deus por isso. É uma oportunidade que nós temos de avançar, de crescer, de aprimorar, de se enquadrar dentro da realidade do nosso tempo. Mas em momento nenhum a igreja pode esquecer aquilo que é e tem como sendo a base da igreja, o alicerce da igreja. Com isso nós podemos afirmar que nós podemos utilizar todo tipo de estratégia de crescimento da igreja, mas nós não podemos esquecer aquilo que levou a igreja a crescer, lá em Atos dos Apóstolos. Porque não adianta a igreja... conseguimos lotar uma igreja de pessoas que não estejam comprometidas com aqueles pontos que estão abordados, por exemplo, em Atos capítulo 42, ao versículo de número 37, como, por exemplo, perseverar na doutrina, no partir do pão, na comunhão, no temor, estar juntos. Então, todas essas características que ainda hoje elas deveriam, sobretudo algumas delas, serem preservadas e levar a igreja a entender de que o crescimento vem a partir da ação de Deus em nós, do comprometimento com a sua palavra e não apenas com uma estratégia puramente humana. Até porque crescimento, ele nem sempre significa saúde. Crescimento nem sempre significa uma demonstração de que está tudo saudável. É possível que as coisas cresçam, mude de tamanho, altere, sem que seja algo benéfico. Existem algumas enfermidades que produzem isso. Existem algumas enfermidades que dão a sensação, a sensação de crescimento, mas que não é um crescimento correto, salutar, saudável. O crescimento que provém de Deus é alicerçado na sua palavra. O crescimento que provém de Deus é alicerçado na pessoa de Cristo. O crescimento que provém de Deus é aquele que é centrado na pessoa do Espírito Santo, onde o Espírito Santo flui livremente nos nossos corações, fazendo dos nossos corações as mudanças necessárias na nossa vida. Então, nós vemos aqui, meus queridos, nesse texto, de que entre aquelas ferramentas de crescimento que Deus usou na igreja de Atos, que levou aquela igreja ao crescimento, que fazia com que uma multidão de pessoas se convertessem, havia uma característica peculiar daquela igreja. Era uma igreja que estava olhando para o mesmo lugar, como nós há pouco falamos, que tinha o mesmo desejo no coração. Era uma igreja que estava unida em propósito. Eles perseveravam na comunhão. Eles não permitiram, diz o texto, que apesar das dificuldades, das aflições e da ausência de Jesus, eles permaneceram juntos. Eles permaneceram se aquecendo um ao outro. Eles não se isolaram, mas estavam juntos com um propósito, com a mesma intenção de coração. E isso é extremamente importante porque há alguns benefícios, e esses benefícios, eles passaram a desfrutar de quando nós estamos juntos, de que quando nós estamos unidos, quando há um grupo reunido com o mesmo propósito. Aqueles solitários, em alguns aspectos, ele não consegue prosperar muito longe, o solitário. O solitário, o viajante, ele tem a sensação de que está só e que não existe outras pessoas que pensem semelhantes a ele. Mas nós fomos inseridos na igreja para viver em comunhão e para saber que Deus sempre tem os seus 700 profetas que ainda não se curvaram, de que ainda não se curvaram a Baal, e de que muitas vezes nós somos tentados a nos isolar, procurando viver na nossa caverna, como no caso de Elias, porque não conseguimos enxergar de que há muitas pessoas lá que estão passando pela mesma dificuldade, pelas mesmas provações, mas que ainda estão firmes, e que eu preciso me unir a essas pessoas
porque existem coisas em comum entre o meu coração e o coração deles, para que juntos possamos continuar caminhando em direção ao centro da vontade do nosso Deus e do nosso Pai. Aqueles que estavam perseverando na comunhão eram aqueles que tinham prazer de estar juntos e tinham tudo em comum. E aí vai falar no versículo de número 45 de uma atitude que eles tinham, de que eles estavam quase que padronizando as suas posses, e havia uma expectativa eminente que Jesus voltasse. Havia uma expectativa no coração daqueles homens de que eles fossem testemunhas oculares da volta de Jesus. Eles haviam essa expectativa de que Jesus ia voltar, e por essa razão havia um total desapego aos bens materiais, ao ponto de que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam aos pés dos apóstolos para que eles dividissem como bem lhe desejasse. Era uma lei da consagração total, né? E havia sempre alguns espertos, como no caso de Ananias e Safira, que não eram obrigados a fazer, mas tentou se promover à custa de uma boa ação, que não existia essa boa ação. E o problema de Ananias e Safira não foi porque eles não deram tudo, o problema é porque eles mentiram, dizendo que estava dando tudo, quando na verdade não estava dando, já que não era obrigado a dar tudo. Eles davam aquilo que eles sentissem desejo no coração, mas além de não dar, disseram, se portaram como se tivessem dado tudo. E por essa razão, pela tentativa de ludibriar o apóstolo Pedro, o Senhor acabou tirando a vida dessas duas pessoas, Ananias e Safira. Então, apesar dessa igreja viver em comunhão, apesar dessa igreja estar juntas, tentando olhar para o mesmo caminho, há pessoas como Ananias e Safira no meio da igreja. Há pessoas que talvez não tenham o mesmo propósito, a mesma intenção. Apesar da igreja estar crescendo na expectativa de ser uma igreja forte, de ser uma igreja vibrante, de não se esquecer o que Jesus ensinou, né? De procurar estar junto dos apóstolos que caminharam com Jesus, que caminharam, que viram os seus milagres, que ouviram o seu sermão, né? Eu imagino a curiosidade que os novos membros tinham de estar perto dessas pessoas, de querer ouvir de Pedro, como é que foi aquele dia que o Senhor o encontrou? Como é que foi aquele dia lá na casa do Jairo, que estava apenas você, Tiago e João, né? Havia uma expectativa e um crescimento e um desejo de crescimento da igreja, mas havia pessoas que não pensavam da mesma maneira que eles, mas a igreja precisava superar esse obstáculo para viver em comunhão. O caso de Ananias e Safiras é apenas um nessa igreja que estava crescendo com o propósito de viver em comunhão, em koinonia, uma união perfeita. Ele não era o único caso. Por essa razão, lá em 2 João, ele mostra um exemplo interessante. Em 2 João, na segunda epístola de João, que é apenas um único capítulo, para quem tem dificuldade de achar, Apocalipse, vira uma página, tem Judas, vira uma página, tem João capítulo 3, João 2, segunda epístola de João. Então no versículo 10 nos diz o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. É interessante porque quando nós lemos o texto de comunhão, da igreja que está crescendo, da igreja que está vibrante, da responsabilidade da igreja de amar, de perdoar, de ser edificado, mas aí nós nos deparamos com essa instrução de Paulo, com essa instrução de João, de que se alguém for ter convosco e não traz essa mesma doutrina, ou seja, se alguém é adepto de uma outra doutrina e ela tem a expectativa, isso não quer dizer em momento algum que eu não possa conversar com a pessoa, que eu não possa dialogar, que eu não possa ter círculo de amizade, mas aqui o receber em casa significa com a intenção de ser instruído por ela, de certa forma dar ouvidos aos conceitos religiosos que contrariem a doutrina do Evangelho. A pessoa começa a lançar dúvida na nossa mente, dúvidas no nosso coração, e a nossa fé começa a ser abalada. E nós começamos a questionar
o que realmente acreditamos, se o que nós estamos acreditando é correto, ou se aquilo que está sendo apresentado por aquela pessoa não é correto, é a verdade. E por essa razão o texto nos diz, se alguém for ter convosco e não traz essa doutrina, que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica, se não vier trazendo isso, não aceite. Nem sua casa receba, nem saudeis, porque a saudação significava quase como um ato de cumplicidade. De eu creio nas mesmas coisas que ele crê. Por isso que as pessoas às vezes, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, e o outro responde do outro lado, ou amém, ou da mesma maneira. Então, o texto é claro, de que apesar da igreja levantar a bandeira da comunhão, haveria situações pontuais em que os apóstolos dizem, tenham cuidado, tenham sabedoria, para não abrirem a brecha, em nome de uma comunhão, vocês terem um coração corrompido. Em nome de uma comunhão, acabarem tendo a sua fé abalada, a sua estrutura abalada. E por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, por que eu não devo receber alguém que traz uma doutrina que contraria a doutrina bíblica? Porque eu posso correr o risco de ter o meu coração corrompido com doutrinas que não provêm de Deus, que não estão alicerçados na palavra e que está alicerçado apenas no conhecimento humano e filosófico do homem, mas que totalmente isento do conhecimento das Escrituras. Um outro exemplo de uma recomendação semelhante está em 1 Coríntios capítulo 5. Observe, 1 Coríntios capítulo 5. Versículo de número 9. Ele diz assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ou seja, eu não estou dizendo isso para você cortar o vínculo com as pessoas que estão de fora. Mas no versículo 11 ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associei com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Veja que seriedade. Então, apesar de a Bíblia levantar a bandeira da comunhão, ficava certo uma linha onde você tinha que ter cuidado com quem você se relacionava. Ficava traçada uma linha onde você tinha que ter a habilidade de Deus de não permitir se associar com pessoas que possam de alguma maneira corromper o seu coração. Corromper o seu coração. Então, esses dois textos mostram com bastante clareza essa realidade. No entanto, existem algumas razões pelas quais algumas pessoas que não se enquadram dentro dessa realidade acabam por não desejar viver em comunhão, acabam por não desejar ter o outro como seu irmão. Existem algumas razões pelas quais, ainda hoje, criam-se barreiras dentro da congregação, das congregações, onde acaba se dividindo, se desfacelando em diversos grupos. E a igreja dividida, ela não prospera. A igreja dividida, ela não vai muito longe. A igreja dividida, ela não consegue atingir o seu objetivo. A igreja dividida, ela morre na beira do caminho. Ela nada e morre no seco. Ela não consegue atingir o seu objetivo, porque ela está dividida. Dividida entre ministérios, muitas vezes,
eu sou de tal ministério, fulano de tal ministério, eu não me envolvo lá, não participo, não apoio, não me interesso. É cada um por si e Deus por todos. Então, as divisões do ministério da igreja, elas existem para ajudar a igreja a crescer, a avançar, a cumprir o seu propósito. Ela não existe para quebrar a igreja. Ela não existe para desfacelar a igreja. Ela existe para fortalecer a igreja. É por isso que a equipe de louvor, o ministério de louvor, esse ano apoiou de uma forma maravilhosa. Tem apoiado e vai apoiar em nome de Jesus os cultos evangelísticos de uma forma maravilhosa. Como enriqueceu, né? Como trouxe vida, como acrescentou. Não só o esforço, o suor dos irmãos de vir e trazer, e às vezes o culto acaba, você chega em casa, né? Tá com o pezinho lá no sofá, tomando o seu café, relaxando, assistindo o repórter, e ainda o pessoal está trazendo as cadeiras para aqui, ainda está montando aqui os instrumentos, a coisa ainda não acabou, o culto ainda não acabou quando a última oração foi feita naquele lugar, porque um grupo está saindo de lá para montar tudo aqui, enquanto nós vamos para casa. E nós louvamos a Deus porque isso é a igreja. Quando os homens vão e participam, quando as mulheres vão e participam, quando as crianças vão e participam, isso mostra que a igreja, que somos uma igreja, que tem a visão, que procura ter uma visão de que dá a mão ao outro. Quando tem um culto jovem e o pessoal vem para o culto jovem, nós estamos dizendo, nossa igreja é uma. Nossa igreja é uma, né? Não tem divisão. O culto é promovido pela juventude, mas de maneira alguma é apenas para os jovens. É para toda a igreja participar, apoiar. E quando nós viemos, quando nós apoiamos, estamos dizendo, nós estamos aqui porque a igreja é uma. Nós estamos aqui porque nós entendemos que a igreja é uma. Ainda mais que somos um grupo pequeno, como é importante isso. Mas algumas pessoas acabam levantando alguns argumentos na expectativa de não conseguirem cumprir essa tarefa de viver em comunhão. E por incrível que pareça, algumas pessoas vão dizer o seguinte, que não conseguem viver em comunhão porque recebem a direção de Deus. São pessoas tão espirituais, estão num nível de espiritualidade tão grande, que diz assim, Deus sabe porque eu não quero comunhão com o pessoal. Deus sabe porque eu não me relaciono com as pessoas. Deus sabe porque eu prefiro não ter laço nenhum. Deus sabe. É uma direção de Deus na minha vida porque eu não quero. E usar a palavra de Deus e a direção de Deus para dizer que nós não temos que ter comunhão. E comunhão não significa levar para dentro de casa, não significa só isso, né? Levar para dentro de casa, comer, né? A gente imagina logo isso, né? A gente imagina que comunhão, o que é um momento de comunhão? O momento de comunhão é todo mundo junto, todo mundo comendo, né? E imagina logo, né? É momento de festa, é momento de comunhão. E nem sempre é momento de comunhão. Às vezes aquela festa acaba e todo mundo vai para suas casas. E não houve comunhão nenhuma ali de fato. Houve uma festa apenas. A comunhão é eu me preocupar com a vida do outro, eu me importar com a vida do outro. A comunhão é eu chorar as lágrimas do outro, eu me alegrar com as suas vitórias e eu me preocupar com aquilo que preocupa ele. A comunhão, de fato, é eu olhar para o outro com o olhar de dizer o que é que eu posso fazer para ajudá-lo. Né? Será que eu já orei, né, por alguns irmãos hoje? Né? Será que... Quantas vezes eu orei pelos irmãos, quantas vezes eu tenho estendido a mão para os meus irmãos, quantas vezes eu tenho procurado fazer com que o fardo deles seja mais leve. Mas nós não podemos utilizar a palavra de Deus, nem a direção de Deus para dizer, não, eu não tenho porque é uma direção de Deus na minha vida. Tirando aqueles dois casos que nós acabamos de ler nas Escrituras, não existe fundamento para nós não vivermos em comunhão com o nosso irmão. Não existe. Algumas pessoas, elas acabam não desejando viver em comunhão porque estão desanimadas de relacionamentos frustrantes. Elas já tiveram a oportunidade de confiar em pessoas. E elas se abriram para as pessoas e tiveram a sua confiança violada. Tiveram a sua intimidade exposta. E por essa razão, por causa de serem feridas, elas acabam se trancando dentro de si e não conseguem expor mais nada a ninguém e têm medo de se relacionar com as pessoas porque elas se magoaram, foram magoadas, foram feridas e tiveram a sua intimidade expostas e muitas vezes mal interpretadas, sem dar a ela mesma o direito de defesa.
E algumas pessoas acabam por desejarem não mais ter comunhão, não mais estar junto, não mais abraçar, não mais beijar, porque entendem, diante das feridas que foram abertas, que é melhor estar longe, porque estar no longe sofre menos. Existe um livro fantástico, esqueci o autor, mas é um livro muito bom, Feridos em Nome de Deus. Tem muita gente ferida em nome de Deus. Tem muita gente ferida dentro do rebanho em nome de Deus, né? Por outras pessoas que se dizem estar sendo usadas por Deus, desanimadas completamente, frustradas, não conseguem desenvolver comunhão, porque não conseguem mais confiar, estão magoadas, gostariam até de viver em comunhão, mas não conseguem mais confiar, porque as suas lágrimas ainda não foram enxugadas completamente, porque as suas feridas não foram saradas. Existem algumas pessoas que têm dificuldade de viver em comunhão porque são imaturas. Outras são carnais e outras são naturais. Esse tipo de pessoas que tinha na igreja de Coríntios, eles vão ter uma dificuldade incrível de viver em comunhão. Primeiro, porque ele vai querer que a sua vontade prevaleça acima de qualquer outra vontade. Segundo, que essas pessoas, elas sempre vão ser aquelas que estarão sempre dispostas a pisar no calo alheio, mas não admite que ninguém pise no seu calo. São pessoas que estão prontas sempre a dizer o que pensam, mas não estão dispostas a ouvir o que o outro pensa. São pessoas que se magoam com facilidade, que tudo faz biquinho, que tudo faz beicinho, mas que pouco trabalha, pouco visita e pouco ora pela vida dos outros. Apenas estão preocupados em satisfazer as suas próprias ambições. Algumas pessoas não têm o desejo, a chama de viver em comunhão, porque são extremamente orgulhosas. O orgulho precede a queda. E o orgulho impede eu de olhar, e me impede de olhar para o meu irmão como alguém semelhante a mim. Há um texto que, vez ou outra, em alguns momentos, o Jairo faz questão, se não me falha a memória, de trazer à tona, né? Olhe o outro superior a si. Olhe o outro como aquele que é digno de honra mais do que você mesmo. Eu acho que isso, eu tenho convicção de que, se colocarmos esse versículo em prática na nossa vida, tantas coisas seriam diferentes. Dentro de casa, na igreja, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Um coração orgulhoso é um coração parecido com o de Satanás antes da queda, carregado de orgulho, de altivez, de prepotência. Esse tipo de pessoa não consegue viver em comunhão, porque entende que o que ele tem, o que ele é apenas para si e para alguns poucos escolhidos, eleitos segundo a sua soberana graça para participar da sua amizade e dos seus bens, mas não para todos. Existem algumas pessoas que não conseguem viver em comunhão porque são egoístas mesmos. Egoístas. São pessoas que supervalorizam aquilo que têm, enquanto rebaixam aqueles que não têm. Numa das orações, ou uma das crianças comentou recentemente, nos ensine a crescer sem ter que pisar em ninguém. Foi essa palavra ontem à tarde, no momento da oração, na oração de Clarinha. Nos ensine, ó Deus, a dar sabedoria para crescermos sem precisar pisar em ninguém. Para crescermos sem precisar denegrir a imagem de ninguém. Para crescermos sem precisar mentir para nos auto-justificar. Foi essa a oração de ontem. E tudo isso nos ajuda a entender
Porque às vezes nós não conseguimos. Nós não conseguimos, muitas vezes, avançar na comunhão porque não sabemos o que Deus pensa sobre isso. Porque não lemos Bíblia. Muitas pessoas não leem a Bíblia. E por não ler a Bíblia não sabem quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. As pessoas não entendem que uma igreja dividida não prospera. Ela pode até crescer, como um câncer cresce, como uma praga cresce. Mas crescer para quê? Para ser visto pelos homens ou para alegrar os céus? Que venhamos crescer para alegrar os céus. Quando crescemos, quando vivemos de fato em comunhão, somos encorajados uns pelos outros. Como é bom viver numa comunhão verdadeira, que alguém encoraja o outro. Que alguém diz assim, eu não vou conseguir. Tem 10 pessoas do lado dizendo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque Deus vai honrar. Não é porque Deus vai fazer por você aquilo que é para você fazer. Mas depois de você fizer tudo o que você deve fazer, Deus irá lhe ajudar a completar o restante. Encorajar o outro, fortalecer o outro. Quando o outro pensar em desistir, você vai e encoraja. O que seria de nós se não fôssemos encorajados por pessoa que nos ama? Alguns irmãos aqui não estariam aonde estão se não fossem encorajados. Não estariam. Alguns não estariam hoje aqui no culto se não tivessem sido encorajados para estar aqui. Outros não estariam avançando na sua vida acadêmica se não fossem encorajados, estimulados, incentivados. Meu irmão, que bênção é viver em comunhão. Quando nós somos encorajados, vivemos em comunhão, produz em nós crescimento. Porque, por incrível que pareça, até esse irmão chato que está do seu lado, até essa irmã chata que está na sua frente ou do seu lado, até esse pastor chato que está do seu lado, na sua frente, de alguma maneira ele contribui para o teu bem. Ele, de alguma maneira, trabalha no teu caráter algumas virtudes que é necessário. Paciência, tolerância, mansidão, domínio próprio. Olha só. Tudo isso é trabalhado em nós. No momento que temos que conviver com alguém que é diferente. Se todo mundo fosse igual, imagina. Mas não. São as nossas diferenças que acaba dando a oportunidade de ser trabalhado em cada um de nós. Os desejos, a vocação, o desejo de orar, de buscar, tolerar, né? E os mais sábios conseguem identificar com muita clareza a fraqueza do outro e dizer, a gente tem que ter paciência, a gente tem que dar outra face, a gente tem que caminhar a segunda milha, a gente tem que dar um desconto, né? Tem que ver uma série de coisas. E como eu sempre digo, ninguém é o livro de uma página só. Sempre tem uma coisa por detrás, né? Sempre tem alguma coisa que a gente não conhece. Mas quando nós estamos vivendo em comunhão, além de ser encorajados, nós ajudamos a crescer. Crescer em amor, crescer em comunhão, crescer em graça, crescer em intimidade, de saber a necessidade um do outro, não para expor a necessidade, mas para orar, para ajudar, para tentar de alguma maneira estar junto. Quando nós estamos unidos, vivendo em comunhão, nós somos fortalecidos. Fortalecidos. Lembra o texto que está lá no livro de Provérbios? Né? Quando um cai, o outro levanta. Quando o outro cai, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só. Ele vai pedir para quem orar por ele? Viver em comunhão é entender que juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Não é apenas uma frase utilizada por alguém, pelo candidato, pelo deputado aqui de Pernambuco. Juntos somos mais fortes é uma realidade da Igreja de Cristo. Juntos nós somos mais fortes. E juntos nós desfrutamos a presença de Deus de uma forma abundante.
por isso ele disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo, a unção preciosa que desce pela barba de Arão. É algo transbordante quando vivemos em comunhão. Que nessa noite, todos os pais sejam desafiados a ensinar seus filhos. E não deixe passar, não. Ainda hoje, fale sobre isso. Trabalhe isso no coração dessas crianças. Deus sabe. Trabalhe isso no coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Deus sabe. Seja amorosos, instrua ele a amar, a andar a segunda milha da outra face. Não adianta, mais na frente, tentar colocar evangelho no coração dos nossos filhos, se na época da infância nós não colocamos. Deus tem me dado o privilégio de ter Levi, e eu tenho um privilégio de poder colocar a Bíblia na vida de Levi, educação na vida de Levi, amor na vida de Levi. Eu sei que vai chegar um tempo que ele vai fazer as suas próprias escolhas, mas eu também sei que o meu exemplo e a minha fala, os meus ensinos hoje, pesam e muito na formação do caráter dele. E isso aí não é um fato apenas comprovado pela psicologia, porque a psicologia apenas afirma aquilo que a Bíblia coloca como verdade suprema. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e até quando crescer ele não se desviará dele. Que nessa noite Deus possa derramar em nossos corações o desejo de amar, de estar próximo, de estar junto. Que quando alguém se sentir triste, quando alguém se sentir vazio, quando alguém se sentir que ninguém ama, né? Já teve essa sensação, né? Tem muita gente hoje assim, que olha para o lado e diz: ninguém me ama, eu não me sinto importante, estou com tantas dúvidas na cabeça, mas que quando ela começa a pensar nessas coisas, ela sinta vontade de vir para Ieba, porque ela disse: rapaz, o culto lá é tão gostoso, né? O pessoal me abraça com tanto carinho e com quanto afeto, as pessoas me olham nos olhos e diz que eu sou importante, eu vou para a igreja hoje, né? Porque tem pessoas que dizem assim: eu estou tão triste que eu não vou para a igreja hoje não, mas vamos, através do compromisso com Deus, fazer com que quando alguém se sentir triste, diga: hoje eu tenho que ir para a igreja de todo jeito, porque eu sinto tão tocado por Deus quando eu vou para a igreja, eu sinto tão tocado por Deus nos momentos do louvor, eu sinto tocado por Deus no momento da palavra. Eu não vou ficar em casa, em cima da cama, chorando, amargurado, curtindo uma ressaca das tribulações da minha vida, não. Eu vou para a casa de Deus, porque eu não vou ficar triste, eu vou me alegrar. E se tem um lugar que vai me alegrar, é na casa do meu Pai, na casa de Deus, reunidos com meus irmãos, que têm as suas falhas e as suas imperfeições, mas que têm caminhado para olhar para o mesmo caminho. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te suplicamos dia após dia que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando nas nossas vidas. Arranca do nosso coração tudo aquilo que tem sido o obstáculo para vivermos em comunhão. Arranca do nosso coração tudo aquilo, ó Deus, que tem sido empecilho para amarmos os nossos irmãos. Dai-nos sabedoria, ó Deus, para termos relacionamentos sadios, espiritualmente, que edifiquem a nossa vida, que produza em nós o desejo de amar mais, pois relacionamentos que produzem no nosso coração o desejo de dividir, relacionamentos que produzem no nosso coração o desejo de separação, relacionamentos que produzem em nós o desejo de olhar para os outros diferente, superiores, como se fôssemos superiores a nós, possa desaparecer, ó Deus, pois eles não são nem superiores, nem inferiores, eles são filhos amados de Deus e precisam ser tratados como tal. Dá-nos sabedoria para usar as três peneiras em nossos relacionamentos, relacionamentos danosos, relacionamentos que não fazem bem para a nossa saúde espiritual. Que o Senhor nos dê sabedoria e habilidade para administrarmos, e que o Senhor nos guie a relacionamentos sadios, que nos ensine a amar, tolerar, respeitar,
dar outra face, caminhar a segunda milha, como o Senhor tem nos dito. Em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.